Olá, eu sou o professor Hamilton Silva, mais conhecido por Fradinho, e vou trabalhar com você essa videoaula num tema porcentagem. Porcentagem é um tema muito importante, pois ele é tratado basicamente em todos os vestibulares, em todos os concursos públicos, não só na matemática, mas também na química, na física, e você também usa muito para o seu cotidiano, para o dia a dia. Você tem lá um desconto numa calça, um desconto de X%, aí de 20%, 30%, como fazer isso de cabeça? Então veja, essa videoaula, ela traz aqui o ícone matemática criativa. Quando você tem aqui matemática criativa, significa que nós vamos abordar a porcentagem de uma maneira coloquial, ou seja, informal, para gerar uma maneira simples, um raciocínio simples, com diferente forma de pensar. Para alguns, outros já abordaram dessa maneira, mas para que você possa formar um conceito bem fácil e chegar a pensar, inclusive, de cabeça, né? Resolver problemas aí de cabeça simples de porcentagem. É importante mesmo para você que já conhece ou que vai trabalhar de uma maneira mais avançada para consolidar o conceito. E nas próximas videoaulas eu devo fazer aí a consolidação e a formalização desses conceitos. Então, vamos lá, vamos trabalhar aqui porcentagem. Quando você falar a palavra porcentagem, alguns já me perguntam, né? Fradinho, é porcentagem ou é percentagem? Veja, eu também posso trabalhar o conceito como sendo percentual. Por que eu posso trabalhar como sendo percentual? Porque do latim nós temos aqui a origem que é percentum, tá certo? Então esse percentum que nada mais, né, significa do que uma coisa assim, ó, então vamos lá, para cada cento. Então, porcentagem, percentual, ele está indicando um raciocínio que é para cada cento, para cada 100. Mas quando nós pensamos aí para cada 100, talvez você me pergunte, mas por que pensar para cada 100? Porque veja, se eu falo para você assim, quem é maior? 3/4 ou 5/8? Você vai parar, pensar, quem que é maior, 3/4 ou 5/8? Não é uma comparação fácil de fazer de cabeça, né? É óbvio, eu consigo fazer, alguns conseguem, outros que têm habilidade matemática, mas seria muito mais fácil se eu perguntasse para você assim, quem é maior, 20% ou 60%? Ou 15% ou 17%? É óbvio que você vai olhar 15% e 17%, é óbvio que 17% é maior. Então veja, quando eu tenho aí o mesmo denominador, fica muito mais fácil, inclusive, comparar as frações. Então, partindo desse princípio, né, que obviamente depois ganhou outras dimensões, nós passamos a trabalhar o percentual na forma de fração, onde essa fração ela tem um numerador, ela tem um denominador, só que esse denominador aqui é quanto? É 100. Para facilitar exatamente o raciocínio, a comparação e uma série de outros motivos, né? Alguns podem falar, por que não é 10? Porque se eu trabalhar com 10, aí o numerador também, para ficar fácil pensar, ele vai ter que ser um número, né, menor, para ficar fácil de pensar. Por exemplo, se eu pego aí 35%, para escrever a mesma coisa com o denominador 10, teria que ser 3,5%. Aí já complicou. Então, para ter uma maleabilidade, uma flexibilidade, todo mundo começou a trabalhar com base 100 e, de uma certa maneira, pelo uso, né, e pelo costume, pela facilidade, pelo número decimal com 2 casas, o dinheiro também com 2 casas, passou a trabalhar então, passou-se a adotar então percentual como sendo 1/100 ou para cada cento. E aí se eu tenho, por exemplo, 50 em 100, eu tenho 50%. Né? Então, de cada 100 eu tenho 50%. É a mesma coisa que metade.
Olha, meio, que é uma fração equivalente de 50%, mas que eu também posso escrever como sendo 0,5. Então, veja, aí eu já começo a ter aqui também uma outra coisa importante, que é, eu também posso relacionar a porcentagem com os números decimais. Então, a evolução desse processo todo é um raciocínio legal para você comparar, né, frações, trabalhar com frações equivalentes, evoluir no processo de fração e poder trabalhar uma coisa interessante também, que são regras de 3, e você poder estabelecer um processo percentual de frações que você não tem essencialmente o denominador 100 e é um pouco mais difícil, e depois evoluir mais um pouquinho ainda trabalhando com números decimais. E aí você caminha para a matemática financeira. Mas vamos pegar agora, vamos fechar essa aula de um jeito bem facinho para você trabalhar de cabeça isso aqui, ó. Quer ver? Vou pegar números fáceis também, a gente vai entender bem, depois nós vamos para a parte mais difícil, ó. Vamos pensar aqui, ó, isoladamente, 1%. O que significa pensar em 1%? Ó, pensar em 1%, poderia dizer assim, eu penso em 1 para cada 100, ok? Então, 1 para cada 100. Se eu imaginasse aqui uma quantidade de dinheiro, ó, vamos imaginar aqui, por exemplo, ó, R$600, tá? E desses R$600, eu quero saber quanto que é 1% de R$600. Bom, vamos lá. 1% de R$600. Vamos fazer aqui um desenho, ó. Esse aqui é você pensando, ó, que bonitinho, ó. Tadã! Tá aqui você pensando. Vamos fazer o cabelinho aqui também, ó. Tá aqui. Eu vou pegar os R$600, então vou pegar aqui os 600, depois eu tenho aqui 00, que são os decimais aqui do dinheiro, e aí eu posso pensar, 600, 1%, eu posso deslocar, por exemplo, essa vírgula 2 casas para cá, ou aquele jeitinho de pensar, vem aqui, corto aqui, aqui tenho quanto? 6. Então, 1% eu poderia dizer que corresponde a R$6, tá? 1% de 600, R$6. Só que aí você olha e fala, Fradinho, mas peraí, você quer me dizer que toda hora eu vou ficar calculando 1%? Não, não é isso. Veja, também nem todo mundo quer calcular 1%. Por exemplo, eu quero saber quanto que é 5% de R$600, tá? Então, tem gente que vai pensando nisso, pensando, mas olha, R$600, quanto é que seria 1% de 600? 6. Ah, mas peraí, por que eu não penso 1% de 5? Ah, porque 1% de 5 é 0,05. Fica meio complicado para fazer as contas, né? Mas dos 600 é fácil. 1% de 600, 6. Então, se eu pegar aqui 5 vezes 1%, que é 6, isso aqui daria quanto? 6 vezes 5, 30. E eu teria aqui o resultado, R$30, que é exatamente quanto? 5% de R$600. Olha, quer dizer que se eu pego um número e trabalho com 1% e depois multiplico, fica bem fácil. Vamos ver aqui, por exemplo, ó, eu quero saber agora 30%, tá vendo, ó, de R$600. 30% de R$600, vamos fazer uma continha, ó. 6 vezes 30, 6 vezes 3, 18, 180, olha lá, ó, R$180. Então, quer dizer, se eu tenho uma calça que custa R$600 e eles estão me dando 30% de desconto, significa que o desconto é de R$180. Se eu pegar uma conta um pouco mais difícil, mas ainda não tanto, ó, vamos pegar aqui, ó, 25%, tá? De 600. Então, de novo, nós vamos pensar aqui, ó, 25% de 600. E aí, se você não tem habilidade, vai lá para o cantinho, ó, e você pode pensar aqui, ó, vamos pensar assim, eu tenho aqui 600, então eu tenho 6, eu pego 25 vezes 6, olha lá, 25 vezes 6, 6 vezes 5, 30, vão 3, está aqui, 2 vezes 3, 2 vezes 6, 12 com 3, 15. Então, ó, cheguei aqui em 150, então significa que isso aqui corresponde a quanto? A R$150.
Um jeito muito fácil de pensar porcentagem e de fazer de cabeça, né? Você pode começar a treinar isso e isso vai ficando fácil. E quando você tiver alguma dificuldade, você simplifica ou pega um papel no cantinho e faz a conta, ou então você pode pegar a sua calculadora e operar aí trabalhando esse conceito, tá? Vamos continuar agora na próxima videoaula trabalhando a questão das frações e como calcular usando fração. Aqui, matemática criativa para você, como que você pode de cabeça encontrar percentuais bem simples e de uma maneira bem fácil. Até mais!